Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos resolver algumas questões com assuntos que são recorrentes nos últimos anos aí como tema do Enem, ok? Nessa questão do Enem de 2019, nós vamos ver aqui o tema de reações orgânicas. Uma das técnicas de reciclagem química do polímero PET, que é o politerefitalato de etileno, para quem não sabia aí da sigla, gera o terefitalato de metila e o etanodiol, conforme o esquema da reação, e ocorre por meio de uma reação de transesterificação. Então você tem a reação aqui. Por que transesterificação? Porque você tem um éster reagindo com uma substância, formando um éster e um álcool, ok? A reação de transesterificação, ela tem como reagentes as mesmas classes de substâncias que você encontra nos produtos. Então você tem a reação de transesterificação, éster reagindo com álcool, formando um novo éster e um novo álcool. O composto A, quem é o composto A? Esse cara aqui, ele está querendo saber quem é esse camarada aqui, que está circulado. 2N, que seria 2 mols de A, ok? Então ele pergunta o seguinte: o composto A, representado no esquema da reação, é o letra A, metano, letra B, metanol, letra C, éter metílico, letra D, ácido etanóico e letra E, anidrido etanóico. Bom, pelo que eu já falei, já dá para saber o que é, né? Vamos resolver então. Como eu falei, a reação de transesterificação é aquela em que um éster reage com álcool, formando um outro éster e um outro álcool, Então é o seguinte, para poder saber, no caso das opções ele estava muito simples, porque só tinha uma opção que tinha o álcool, não é isso? Mas como é que eu saberia qual é o álcool que foi utilizado como reagente? É só olhar aqui, para esse cara que está no produto. Nessa substância aqui no produto, a gente pode perceber o seguinte: eu tenho aqui 2 carbonos, não é isso? 2 carbonos e 2 hidroxilas. O álcool que foi utilizado só formou 1 mol dele. E aqui utilizou 2 mols de quem? Do metanol. Por que o metanol? Porque se eu observar direitinho, se eu cortar essa molécula aqui ao meio, Se eu cortar essa molécula ao meio, eu vou ter um carbono com hidroxila para um lado, um carbono com hidroxila para o outro. Então, metanol, são 2 moléculas de metanol que vão se juntar para formar esse etanodiol aqui, ok? Então, a resposta aí, letra B, que é o metanol, é o álcool que utilizou como reagente. Para efeito aí de curiosidade, nós temos aí uma reação representativa da produção do biodiesel. Quando eu falei em reação de transesterificação, eu não posso confundir com reação de esterificação. O que é uma reação de esterificação? É aquela que produz um éster. E o éster ele é originado da reação de um ácido carboxílico com um álcool. Não é isso? Então, ácido carboxílico mais álcool forma um éster mais água, como se fosse uma reação de neutralização ácido-base, ok? A reação de transesterificação, eu vou partir de um éster reagindo com um álcool para produzir um novo éster e um novo álcool. E a reação de produção do biodiesel, ela traz muito isso, porque o biodiesel, na verdade, ele é originado de um óleo vegetal ou de gordura animal. O biodiesel aqui no Brasil, normalmente, ele é originado de um óleo vegetal, isso? Principalmente a soja. E aí nós temos aqui esse óleo, seria um triglicerídeo, um triéster no caso, reagindo com álcool, tá vendo aqui, são 3 mols desse álcool, para produzir o biodiesel. O que é o biodiesel? É um éster, não é isso? Só que a molécula, ela quebrou. Ela quebrou essas ligações aqui, e formaram 3 moléculas do éster, não é isso? Então formou aí o biodiesel. E formou a glicerina, que é um triálcool, não é isso? Os 3 mols aqui do álcool se juntaram para formar quem? A glicerina, que seria um triálcool, ok? Então essa é a reação de produção de biodiesel. No Enem de 2016, na primeira aplicação, nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com as reações
inorgânicas, né? Um pouquinho diferente aí. Ó, em meados de 2003, mais de 20 pessoas morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário utilizada como contraste em exames radiológicos. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água que não se dissolve mesmo na presença de ácidos. As mortes ocorreram porque um laboratório farmacêutico forneceu o produto contaminado com carbonato de bário, né? Então, sulfato de bário, carbonato de bário, que é solúvel em meio ácido. Essa é a diferença. O sulfato de bário ele é insolúvel em meio ácido. O carbonato de bário é solúvel em meio ácido. Um simples teste para verificar a existência de íons bário solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra com solução aquosa de HCl. Após filtrar para separar os compostos insolúveis de bário, adiciona-se solução aquosa de ácido sulfúrico, né, H2SO4, sobre o filtrado e observa-se por 30 minutos. O filtrado é o seguinte, ele vai lá e prepara, né, joga aquela amostra em solução aquosa de ácido clorídrico. Como o próprio enunciado já falou, o sulfato de bário ele não é solúvel nem em meio ácido. Então o que vai acontecer? Você vai ter ali no fundo um precipitado, aí você filtra. Filtrou, você tira a parte sólida e vai sobrar o filtrado, que é a parte líquida. E aí, se eu adicionar o ácido sulfúrico nesse filtrado, é que eu vou, né, vou ficar observando aí, é que eu vou fazer o teste para identificar se tinha o carbonato de bário ali. E nós vamos ver pelas reações como que isso acontece. A presença de íons bários solúveis na amostra é indicada pela letra A, liberação de calor, letra B, alteração da cor para rosa, letra C, precipitação de um sólido branco, letra D, formação de gás hidrogênio, letra E, volatilização de gás cloro. Então vamos lá. Trata-se a amostra com solução aquosa de ácido clorídrico. Então você vai ter essa reação aqui, ó. Carbonato de bário mais ácido clorídrico vai formar o cloreto de bário, que é solúvel, certo? Em meio aquoso, vai formar água e CO2. Aqui, gente, nós estamos trabalhando com uma reação inorgânica de dupla troca. Eu posso pensar essa água com o CO2 aqui, ó. Água mais CO2 é o ácido carbônico, não é isso? Então aqui o que vai acontecer? Essa reação de dupla troca, ela seguiu duas condições de ocorrência das reações de dupla troca, né? Nós temos, na verdade, três condições: formação de precipitado, formação de substância gasosa ou formação de um eletrólito mais fraco que o anterior. Então aqui seguiu duas condições. Primeiro, formou um gás, que é o CO2, ele vai escapar da solução, né? Essa é uma condição. E se eu pensar que água mais CO2 é H2SO3, que é o ácido carbônico, eletrólito mais fraco. O ácido carbônico, ele é mais fraco que o ácido clorídrico, não é isso? Aqui, ó, se eu pensar, o ácido carbônico seria o H2CO3, não é isso? Seria o H2CO3. Ele é mais fraco que o ácido clorídrico. Então, é uma reação de dupla troca. E aí, ó, separam-se os compostos insolúveis por filtração, né? Seria o sulfato de bário que não se dissolve. E adiciona-se a solução de ácido sulfúrico. Então, se eu pegar esse cloreto de bário formado inicialmente ali e colocar ácido sulfúrico, vai ocorrer uma reação de dupla troca. Por que que isso vai ocorrer? Porque vai ter a formação aqui, ó, do sulfato de bário. Sulfato de bário, ou sulfato de metais alcalinos terrosos, eles são insolúveis em água. É uma das condições de ocorrência das reações de dupla troca, né? Que é a formação de precipitado. E aí vai formar também aqui, ó, o ácido clorídrico. Formou o precipitado de sulfato de bário. Então aí, ó, que eu posso também identificar na forma iônica, não é isso? Porque cloreto de bário em meio aquoso, você não tem o cloreto de bário, você tem íons bário e íons cloreto. Quando eu coloco um ácido sulfúrico em meio aquoso, ácido sulfúrico em meio aquoso, eu não tenho H2SO4. Eu tenho o quê? SO4 2- e H+. Eu tenho os íons, não é isso? Então, quando o íon bário 2+ se encontrar com o sulfato, eles vão se interagir e vai formar um precipitado branco de sulfato de bário, ok? Então aqui é uma forma de você identificar. Então o que ele fez aqui? Vamos fazer um resumo geral. Ele pegou aquela amostra do sulfato de bário, colocou ácido clorídrico. E aí dissolveu, né, o carbonato de bário, que seria o contaminante. Olha, nós estamos pensando que
que poderia ter feito o teste para descobrir a presença de carbonato de bário. Então, o carbonato de bário contaminante ele foi dissolvido pelo ácido clorídrico, formando o cloreto de bário. E aí, esse cloreto de bário agora eu coloco em presença de ácido sulfúrico. Por quê? O cloreto de bário em presença de ácido sulfúrico, ele vai interagir com os íons sulfato, né, o caso bário, vai interagir com os íons sulfato do ácido sulfúrico, da solução de ácido sulfúrico. E aí forma um precipitado branco. Então, se forma um precipitado branco, é porque a amostra original do contraste ela estava contaminada com carbonato de bário, ok? Então a resposta aí ó, é a letra C, ó, precipitação de um sólido branco. No Enem de 2019, nós vamos tratar aí mais um pouquinho sobre química ambiental. E a questão fala assim: a cada safra, a quantidade de café beneficiado é igual à quantidade de resíduos gerados pelo seu beneficiamento. O resíduo pode ser utilizado como fertilizante, pois contém cerca de 6,5% de pectina, que é um polissacarídeo, né, são açúcares, aproximadamente 25% de açúcares fermentáveis, que é a frutose, sacarose e galactose, bem como resíduos de alcaloides, que são compostos aminados, né, que tem os grupamentos amina aí. O grupamento amina tem a presença aí do nitrogênio, que não foram extraídos no processo. Esse resíduo contribui para a fertilidade do solo, pois, olha, fertilizante é diferente de agrotóxico. Agrotóxico é a substância que você vai colocar ali para combater pragas. Fertilizantes são compostos que você vai colocar ali para dar fertilidade ao solo, ou seja, aumentar a concentração de algum nutriente, né? Normalmente você vai ter aí aumento da concentração de nitrogênio, de carbono, ok? Então, letra A, possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Letra B, promove o deslocamento do alumínio, que é tóxico. Letra C, melhora a compactação do solo por causa da presença de pectina. Letra D, eleva o pH do solo em função da degradação dos componentes do resíduo. Letra E, apresenta efeitos inibidores de crescimento para a maioria das espécies vegetais pela cafeína. Ó, vamos ver então. Os resíduos contêm açúcares, né, que uma vez fermentados vão produzir o quê? Gás carbônico, né? A gente vê isso aí, por exemplo, um exemplo típico, a glicose, né, quando é oxidada, ela forma gás carbônico, ok? Gás carbônico, presença de carbono, ele vai para onde? Para a atmosfera, não é isso? Ele vai para a atmosfera e depois ele retorna para o vegetal, porque ele vai utilizar esse gás carbônico para realizar a fotossíntese, não é isso? Então reciclam os compostos orgânicos, liberando nutrientes minerais que adubam o solo. E os compostos aminados, como eu falei, eles contêm radicais amina, não é isso? Então contém o quê? O nitrogênio. Né? E esses compostos aminados, quando eles forem decompostos, eles vão liberar o chamado nitrogênio inorgânico, que é aquele que precisa, que a planta precisa para poder utilizar, né? Que fica disponível para a absorção dos vegetais. Então a resposta aí, ela é simples, é a letra A, porque possibilita a reciclagem de carbono e nitrogênio. Carbono aí pelos açúcares fermentáveis, que vai liberar o gás carbônico, não é isso? E o nitrogênio por causa dos compostos aminados, que quando decompostos, eles vão liberar o nitrogênio inorgânico para o solo, ok? 2018, uma questãozinha aí trabalhando um pouquinho de estequiometria, junto com termoquímica. E a questão fala assim: por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água. A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química. Essa equação química aí abaixo. Sendo que aproximadamente 40% dela é disponibilizada para atividade muscular, né? Nós temos aí o famoso ciclo de Krebs, que ele vai utilizar aí a glicose lá com seus ATPs, ADPs, não é isso? Aí você tem, ó, a glicose em presença de oxigênio formando CO2 e água e o ΔH, né? Que ele chamou aí de ΔH de combustão, isso dá ΔHC. Combustão por quê? Porque a substância reagiu com oxigênio. É como se eu tivesse queimado mesmo, né? Essa glicose aí. E aqui, ó, eu tenho a presença de quê?
ΔHc, o sinal negativo. A presença do sinal negativo me indica a liberação de energia, 2.800 kJ para essa reação, né? E considere as massas molares de hidrogênio, carbono e oxigênio. E ele fala o seguinte: na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para a atividade muscular em kJ é mais próxima de... Aí vem letra A, letra B, né, os valores aí. Nós vamos ter que fazer o cálculo. Cálculo de quê? A quantidade de energia liberada quando eu quiser queimar aí, ou metabolizar 1 grama de glicose. Vamos lá. A reação com o ΔH é que vai me dar as informações necessárias para isso. Então tem ali, ó, a reação, ela me traz 1 mol de glicose e me traz o ΔH menos 2.800 kJ. Significa o quê? Que para cada 1 mol de glicose que é queimado, eu tenho a liberação de 2.800 kJ. Essa é a interpretação que eu faço. Tá aqui, ó, 1 mol de glicose libera 2.800 kJ. Mas a questão quer saber para 1 grama, é isso, e eu não posso esquecer que a questão também me informou que apenas 40% da energia liberada que é utilizada. Ainda tem essa questão aí, que seria uma espécie de rendimento dessa reação, ok? Então eu vou transformar esse mol de glicose para massa, não é isso? Então tá lá. A massa molar da glicose, a gente calculando aqui, dá 180 gramas por mol. Então isso significa o seguinte: 1 mol de glicose libera 2.800 kJ, então são 180 gramas de glicose que liberam 2.800 kJ, não é isso? Então a estequiometria está aqui, ó. 1 mol de glicose, 180 gramas, que libera 2.800. Eu tirei o sinal negativo aqui para não ficar confundindo, né? Então eu escrevi a palavra libera, porque na verdade o sinal negativo me indica isso, quantidade de energia liberada. Então 180 gramas libera 2.800 kJ. 1 grama de glicose vai liberar X. Então fazendo a continha aí vai dar 15,5 kJ. Mas lembrando que esses 15,5 kJ liberados por essa queima de 1 grama de glicose seria o quê? Eu vou utilizar essa energia se eu utilizar 100% da energia liberada. Mas a própria questão me falou que utiliza apenas 40% dessa energia. Aí eu vou fazer uma outra continha, que seria o rendimento, né? Ó, apenas 40% da energia é disponibilizada para atividade muscular. Então nós vamos ter isso aqui, ó. Os 15,5 kJ produzidos por essa queima de 1 grama de glicose, eu iria utilizar se fosse 100% de utilização. Como é apenas 40% de utilização, então eu vou ter aí, ó, 6,2 kJ. Né? Então o nosso corpo para atividade muscular, ele vai utilizar 6,2 kJ, né, da energia liberada pela queima de 1 grama de glicose. Então a resposta aí é a letra A. Mais uma vez, bom estudo a todos. Não deixem de assistir os outros 2 vídeos, né, que a gente fala aí sobre a revisão, né, algumas questões de revisão, que está lá como questões de revisão do Enem, parte 1, parte 2 e parte 3. Ok, pessoal? Até a próxima!